Bom dia, crianças. Bom dia, famílias. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sei que vocês estão acompanhando aí a aula há alguns dias, mas eu quero me apresentar, quero que vocês me conheçam. Eu sou a professora Maíra, tá? Trouxe várias coisas legais para a gente pensar e fazer juntos hoje, tá bom? Vamos lá acompanhar a minha aula. Bom, antes de toda a aula, você que está aí no terceiro ano, tá? Ou você que está em outra série e está acompanhando, sabe que você precisa separar alguns materiais. Então, pega um caderno. Se você não quer usar um caderno novo, não tem problema. Pega um caderno que você tem aí na sua casa, que tem umas folhas sobrando, só para você fazer umas anotações hoje. E claro, para fazer a anotação, precisa do quê? De lápis. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Não tem problema se você errar. Separa também uma borracha, deixa aí do ladinho. Se você fizer uma anotação que você não gostou, ou alguma coisa que você escreveu e não ficou muito boa, é só apagar, tá bom? Toda aula, ela tem objetivos. Você já experimentou perguntar para sua professora lá na escola qual é o objetivo de cada aula? Pois fica uma dica quando você voltar, tá? Conversa com a sua pro. Ela deve ter um monte de objetivos legais preparados e separados para você. É por isso que as professoras conseguem montar as aulas, tá bom? Hoje, o nosso objetivo é apreciar poemas. Ai, pro, eu não sei o que é apreciar. Apreciar é quando você olha uma coisa mais a fundo, quando você entende ela com outros significados. E é hoje que a gente vai começar a aprender hoje. A gente vai começar a aprender que quando a gente olha uma coisa com outro olhar, com mais olhares, a gente aprecia o significado dela. E sabe o que a gente vai apreciar? A gente vai apreciar poemas ou outros textos versificados. Ai, que palavra difícil! Versificado é um texto que ele vai ter palavras que combinam. E hoje a gente vai entender um pouquinho o que a gente precisa fazer para essas palavras combinarem, tá? E a gente vai observar rima, aliteração, vixe pro. Você só está com palavra difícil hoje? Que nada. Daqui a pouco você vai entender comigo o que significa a aliteração, tá? E a gente vai ver um pouquinho de verso, estrofe e refrão e vários efeitos de sentido. Ai, pro, efeito de sentido, eu não estou entendendo nada. Calma. A gente vai entender que às vezes a gente fala uma coisa de um jeito, mas o sentido que a gente está falando é outro, tá? E olha, não se preocupa, não é tudo numa aula não, tá? A gente vai começar. Você vai ter outras aulas, daqui a pouco você está de volta com a sua pro e quem sabe vocês podem conversar um pouquinho sobre esses outros jeitos de olhar para um texto, tá? Para começar, eu trouxe aqui para vocês um poema. Mas sabe que esse poema, ele tem uma história bem engraçada. Toda pro, quando ela vai fazer uma aula, ela precisa fazer um monte de pesquisa. Não pensa que é chegar aqui e falando, não. A gente precisa também ler, a gente precisa também entender e a gente precisa procurar outros textos, outras coisas que nos inspiram. E com esse poema foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei pensando, como que eu vou levar para o pessoal lá do terceiro ano um poema legal? Então eu li um montão de poema. Eu procurei lugares, nos livros que eu tenho, nos sites, na internet. Usei meu celular mesmo. Com o celular dá para pesquisar um monte de coisa. E fica sempre a dica, tá? Se você ainda não tem um celular, não tem problema. Pede para alguém que está aí com você, na sua família, para te ajudar a fazer uma pesquisa usando o celular, tá? Depois de fazer um monte de pesquisa, eu escrevi esse texto aqui. Mas é claro que eu fui me inspirando em outros poetas, poetas maravilhosos que também fizeram outros poemas. O meu poema, ele é assim. Essa caneca é do boi. Quem bebe nela, fala oi. É uma brincadeira, né?
A gente pode brincar. Quando a gente cria uma poesia, a gente pode fazer brincadeiras com ela. Como eu fiz aqui, que se você beber da caneca do boi, você fala oi. Essa blusa é muito bonita e fica um charme na cabrita. Você já pensou? Uma cabrita usando blusa? É engraçado, né? Tenta imaginar uma cabrita e ela de blusa. Essa areia faz muito cimento. Quem carrega ela é o jumento. Ai, gente, tadinho, né? Um montão de areia para fazer cimento e o jumento lá carregando toda essa areia. Essa casa precisa de algumas telhas. Pode ser que nela venham morar abelhas. E é verdade, né? Você já reparou que a abelha gosta muito de morar na telha? Se não reparou, procura um dia. Dá uma olhada nas telhas aí que tem por perto de você. Sempre tem um cantinho lá que a abelha se esconde e faz uma casinha. Esse sapato é elegante, mas não cabe no pé do elefante. Ai, deve ser porque é pequeno, né? E aí o pé do elefante é um pouco maior, o sapato não vai caber mesmo no pé dele. Esse quadro é uma obra. Eu sei que quem não gosta é a cobra. Ixi, cobra não gosta assim de quadro que é obra, sabe? Aquele quadro bonito que você gosta de ver. Acho que ela não gosta, não. E você? Você acha que gosta ou não gosta? E lembrei, de repente, que eu não falei das coisas doidas e gente. No final, eu dei um recado. Eu falei assim, que eu falei do boi, falei da cabrita e do jumento, e falei da abelha, e falei do elefante, e falei da cobra, mas não coloquei nada de gente, tá? Calma, que a gente vai voltar nesse pedacinho para a gente continuar a nossa aula. Mas eu falei assim que o nosso objetivo hoje é a gente aprender um pouquinho a entender o que está por trás de um texto escrito. Pode passar para mim, por favor? Primeira coisa, quando você vai ler um texto, repara o que eu fiz. Aqui, ó, ficou clarinho. Não olha para cá agora, tá clarinho, não é para você olhar. E aqui eu deixei separado o título. Sempre que você for ler um texto, repara nisso. O título, ele traz uma informação importante. Ele é usado para ele começar a falar um pouquinho do que se trata aquele texto. Então, quando você começa olhando para o título de alguma coisa, você já começa a entender o que ela significa. Se tem uma anotação que você poderia fazer agora, é essa. Que quando você vai procurar um texto, quando você vai fazer uma leitura mais aprofundada, você começa por aqui, ó, pelo título, tá? Tá vendo como é fácil? Você nem precisa, de cara, olhar para o texto inteiro. Você precisa começar olhando para a primeira parte dele. E a primeira parte de um texto é o título dele, tá? Pode passar, por favor. Nesse texto que eu fiz, eu também fiz umas marcas bem interessantes para você entender. Repara aqui, ó, que no final de cada palavra, eu fui colocando as rimas. O que é isso? Lembra que eu comecei dizendo que um poema, um texto, ele rima quando uma palavra combina com a outra? Mas, Pro, o que é combinar uma palavra com a outra? Você tem que pesquisar o som. Quando você pesquisa o som das palavras, você começa a perceber que tem sons que são parecidos. Eles rimam. E isso dá um efeito interessante no texto. Agora eu vou ler, mas eu vou ler um pouquinho mais rápido para você perceber esse efeito interessante, tá? Essa caneca é do boi. Quem bebe água nela fala oi. Essa blusa é muito bonita e fica um charme na cabrita. Essa areia faz muito cimento, mas quem carrega ela é o jumento. Essa casa precisa de algumas telhas. Pode ser que nela venham morar abelhas. Este sapato é elegante, mas não cabe no pé do elefante. Esse quadro é uma obra. Eu sei que quem não gosta é a cobra.
E lembrei de repente que eu não falei das coisas doidas e gente. Vai começando a perceber que nessa leitura ela tem um ritmo. O ritmo da leitura tem a ver com o som. E o som tem a ver com essas palavrinhas que foram combinando umas com as outras para formar esses sons. Antes de eu passar, eu estou sabendo que vocês podem interagir um pouco aqui comigo, tá? E eu vou ver o que vocês estão falando aqui sobre a aula que está acontecendo. Tem gente contando assim que gosta muito dos poemas engraçados, né? É verdade. Tem poema exatamente porque o autor do poema brinca com esses sons que ele fica mais engraçado. E é divertido a gente ler esses poemas e perceber que são os sons que nos ajudam a deixar essa leitura mais engraçada. Tem um pessoal falando aqui que tem poema criativo, tá? Que tem muita rima legal. É verdade. O intuito de hoje é a gente pensar exatamente na rima, nas palavras que combinam. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Criançada, eu sei que vocês são muito bons em fazer rima das coisas. Vocês fazem rima até sem perceber. Então, ó, percebe que no dia a dia você vai usando palavras que combinam, tá? E é por isso que vocês conseguem fazer muita rima. Vamos passar, continuar? Aqui eu separei só os efeitos da rima. Eu só peguei as palavras que estão rimando. Então, boi, oi, bonita, cabrita, cimento, jumento, telha, abelha, elegante, elefante, bela obra, obra, cobra, de repente, gente. Por que eu fiz isso? Quando eu separo os efeitos que a rima faz, eu vou começando a fazer uma coleção, eu vou juntando um monte de palavrinhas que fazem rima. E isso é muito importante para eu entender o sentido de um texto, eu entender a intenção que o autor quis colocar nesse texto. Vamos continuar? Agora eu tenho uma proposta para vocês, tá? Eu coloquei aqui o nome de pessoas, coloquei Ana, Isabela, Henrique, e com esse nome eu fiz uma rima. Ana, bacana. Olha aqui, ó, as palavras combinando, os sons combinando. Isabela, bela. Henrique, chique. Anota aí num cantinho palavras, nomes de pessoas, os nomes do pessoal que vive com você, nomes dos seus amigos da escola. E o desafio é você tentar achar palavras que combinam com o som do nome da pessoa que você escolheu. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está rimando, tá? Esse é um treino para você rimar. E é claro, quando você faz essas rimas, você também está fazendo um repertório de palavras novas para você conhecer, tá bom? Então, pensa aí, no nome de pessoa, pode ser uma pessoa que você conhece, tá? Pode ser um nome que você gosta. Mas, ó, eu quero falar uma coisa aqui bem séria, tá? Uma dica bem séria. A gente está brincando de fazer rima. E quando a gente brinca de rimar, não é para a gente achar uma palavra que não é legal, tá? Porque é uma brincadeira. Pensa só, se você escolhe o nome de uma pessoa que você gosta, alguém que vive com você, alguém que faz parte da sua família, você vai querer escolher uma palavra que não é legal? Não faz isso não, tá bom? Pensa em palavras bacanas, em palavras que são legais, ou até mesmo palavras engraçadas. Olha só, eu tenho aqui alguém que me mandou uma rima, hein? Luzinete rima com chiclete. É verdade, fica até engraçado, né? Luzinete rimando com chiclete. Bom, eu juntei o nome dessas pessoas, juntei as palavras que combinam com o nome das pessoas e segue só para você ver o que eu fiz.
cada vez que eu acho as palavras que combinam, as palavras que rimam, isso pode me ajudar a escrever um poema. E olha só, esta dança é bacana. Quem dança assim é a Ana. Você viu que eu falei, ó? Falei de dança bacana e que a Ana dança de um jeito bacana. Quando você for procurar as palavras, você também pode achar alguma coisa que é bacana que outra pessoa faz. É tão legal, não é legal ouvir que você conseguiu fazer alguma coisa? Não é legal saber que você faz uma coisa tão bem e as pessoas te elogiam por isso? Então, ó, tá aí, você pode fazer a mesma coisa com as rimas, tá bom? Essa casa é bela. Quem mora nela é a Isabela. Este casaco, muito chique. Quem usa é o Henrique, tá? Então, só pegando o nome e achando uma palavrinha que rima, eu consegui construir um texto assim, tá? Pode ser que os poetas façam também desse jeito. Já parou para pensar? Quando alguém escreve uma poesia, ele tem que pesquisar as palavras. E talvez uma coisa que ele comece a pesquisar é que palavra que combina com a outra para ele usar no texto, tá? Vamos seguir aqui na nossa apresentação. Eu trouxe para vocês, pode entrar, vai aparecer mais alguma coisa aqui. Isso. Eu trouxe para vocês outro poema, tá? Esse poema eu sei que você encontra ele facinho aí no seu material, mas de novo, não está lá no seu material? Pede ajuda para alguém e dá uma pesquisada. Escuta só essa rima aqui, ó. O pato ganhou sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa para depois não ter queixa. E o pato, duro, sem graça, como se fosse de massa. Olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho. O passarinho saiu. Bicho assim nunca se viu, com 3 penas no topete e no rabo apenas 7. Esse poema é do Mário Quintana. Se você não sabe quem é o Mário Quintana, lembra da dica de hoje. Faz uma pesquisa, tá? Vou reforçar. Pede emprestado, pede ajuda. O Mário Quintana, ele tem muitos poemas legais, tá? Muitas rimas bem especiais, que se você pesquisar vai te inspirar a achar rimas para outras palavras, tá? Além da gente perceber como cada palavra combina dentro de um texto, a gente também pode fazer algumas perguntas para ele. Pode mudar, por favor. Para a gente entender melhor, a gente pode ir perguntando algumas coisas para o texto e a gente vai conseguindo encontrar as respostas também no texto. Por exemplo, ó, quem é que tira o retrato? Quem que vocês acham aí que tira o retrato, tá? Dá uma olhada de novo ali no poema, tá bom? Ali tem uma palavrinha que indica quem é que está tirando o retrato nesse poema, tá? Dá uma pesquisada, vai lendo. E se você achar o poema, depois, em casa, você pode tentar fazer essas perguntas também, para até você entender se você conseguiu perceber como que a gente entende melhor um texto, tá? E olha só. Macaco retratista. Retratista é a pessoa que tira retratos, tá? Quem é o retratista? Então, a gente já respondeu, tá? É o macaco aqui nesse poema, tá? O que significa olhar o passarinho quando vai tirar fotos? Aqui embaixo, ó, tem um trechinho que fala assim: olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho. Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas vocês podem perguntar aí para as pessoas que vivem com vocês, para as pessoas mais velhas que você conhece, se ela lembra do termo. Olha o passarinho. Antigamente, quando a gente ia, não tão antigamente assim, mais ou menos, tá? Quando a gente ia tirar uma foto, era muito normal falar, olha o passarinho. E a pessoa olhava para a câmera e tirava foto. Como o Mário Quintana aí já tem ele já tem uma idade e tudo mais, você vai
quando você pesquisar sobre ele, você vai descobrir, tá? Dados sobre ele, você vai perceber e vai lembrar que ele é da época que falava, olha o passarinho. Por isso aqui que no poema fala, vai sair um passarinho, tá? Pode passar. Aí eu marquei as respostas aqui para vocês, tá? Que quem vai tirar o retrato do pato é o macaco. E também a gente falou um pouco sobre esse termo aqui, que é olhar o passarinho, tá? Lembrando, tá? Esse poema que você está vendo aí, você consegue encontrar facinho, você consegue fazer uma pesquisa, tá? E você consegue pegar esse texto e olhar para ele aí na sua casa. Pede ajuda de alguém, tá? Não deixa de fazer isso é bem importante, tá bom? Pede ajuda de alguém para você ler de novo esse texto e faz anotações do que você achou engraçado, tá? De palavras que rimam. Quando você lê o texto, você vai imaginando alguma coisa. Então, quando você imagina também, é importante você perceber essas imagens que você vai criando, pois elas te dão pistas de como você pode entender o poema, de como você pode entender o texto, tá? Além disso, tá? Ler poemas é muito importante para você ir aperfeiçoando a sua leitura. Mas, Pro, o que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é quando você pega uma coisa que você sabe fazer, mas ainda não está sabendo fazer muito bem, e você vai treinando para fazer melhor, tá? Tem várias coisas que você treina. Mesmo quando você está brincando, quando você joga bola, você não vai melhorando? Um dia você não conseguia chutar do jeito que você queria, depois você consegue. Quando você anda de bicicleta, quando você joga um jogo com alguém. Ó, pensa comigo. A primeira vez que você joga um jogo é meio difícil. Quando você joga a segunda, vai melhorando. E assim por diante. Vai ficando cada vez melhor, você vai se aperfeiçoando, tá? Na técnica de jogar o jogo. Então faz isso, tá? Pede ajuda aí na sua casa para você aperfeiçoar uma coisa que você já sabe. E quando você sabe pouco, quando você vai tentando ler, a sua leitura vai ficando cada vez melhor, tá? Então, ó, anota a dica. Ler poemas te ajuda a aperfeiçoar. Anota aí no cantinho, combina para alguém te ajudar, para fazer um dia de leitura, alguém te ajuda a pesquisar, você escolhe um poema que você acha engraçado, que você acha legal, e vocês podem ler junto. Eu garanto para vocês que é uma atividade bem bacana, tá? O pessoal tá mandando poemas aqui pra gente. Olha que delícia. Sou cabeleireira e lavo um cabelo que solta poeira. É engraçado, né? Pensar, a hora que você vai lavar o cabelo lá todo soltando poeira. Será que tem muita cabeleireira que lava cabelo aí que solta poeira? E o seu cabelo tá soltando poeira quando você lava também? Vixe, hein? O pessoal também tá trazendo rimas aqui, ó. Ana arruma minha cama. Olha que legal, tá? Bom, para a gente ir finalizando, vou passar aqui, tá? Para a minha última dica. Separa aí na sua casa rascunho, um caderno antigo, o que você quiser, tá? Prepara também lápis, borracha, você já entendeu, né? Que lápis e borracha é essencial você ter nesse momento. E também canetinha, lápis colorido. Pergunta quem pode te ajudar. Pode passar. Nessa folha, tá? Que você vai separar aí na sua casa, escolhe uma palavra e depois tenta achar várias rimas para essa palavra. Quando você faz isso, você vai pesquisando o som de cada palavra. Sabia que dá até para fazer uma competição? Dá até para você escolher várias palavras, distribuir com o pessoal que mora aí com você. E quem será que consegue fazer mais rimas, tá? Logo tem outra aula e logo a gente vai pesquisar muito mais sobre textos e palavras. Que bom estar aqui com vocês.